Então vamos lá. Questão 14. A detecção de luz é feita por fotorreceptores localizados na retina. Cite quais são eles, a sua localização e explique a função de cada um deles, segundo a teoria dupla da visão. Alguém lembra? Isso, Léo. Cones e bastonetes. Tá ótimo. Passa então. Como é que faz esse negócio? Bom. Então, os cones, eles ficam na fóvea, que é uma região no centro da retina. Eles são responsáveis pela visão diurna, pela sensação de cor, e eles representam mais acuidade, que eu coloquei até aqui no quadradinho. O que é acuidade? Que é a capacidade de perceber detalhes. Então, os cones, eles são menos sensíveis à luz, porque eles já têm essa facilidade, né, da captação de luz. E eles são mais sensíveis a matizes, né, diferenciação de cor. Por isso que eles são responsáveis pela sensação de cor. Já os bastonetes, eles ficam na periferia da retina, né, na borda, assim. São responsáveis pela visão noturna, pela sensação acromática, ou seja, né, de preto, de branco e de tons de cinza. E tem menor acuidade. Então, os bastonetes, eles captam menos detalhes ali. Né? Então, a gente pode concluir que os bastonetes, eles têm maior sensibilidade à luz e menor sensibilidade de matizes, né? Por isso que ele não capta nada de cor, na verdade. Ele tem que ser mais sensível à luz, porque ele tem que captar um mínimo de luminosidade que tiver no ambiente. Então, quando você está assim, naquele breu, naquela escuridão, você acabou de apagar a luz do quarto, por exemplo, e aí demora um tempinho assim para o seu olho acostumar, então sua pupila dilata e tal. E aí, o mínimo de luminosidade que entrar aqui, tipo assim, da janela do vizinho, no seu quarto, o mínimo de luminosidade que entrar, quem está captando aquilo são os bastonetes. Então, ele precisa ser muito sensível à luz. Já os cones, nem tanto. Ele já é responsável pela visão diurna, então ele capta a luz mais facilmente, né? Digamos assim. Tem muita disponibilidade de luz. Tudo bem? Alguma dúvida? Passar então. E a gente tem os fotopigmentos, que eu coloquei aqui só para lembrar. Né? Caso vocês queiram e achem, sei lá, interessante, importante de decorar o nome dos fotopigmentos, pode ser que caia, é menos importante do que essa questão dos cones e dos bastonetes, né, da função e tal. Mas assim, só para garantir, são eles que estão presentes nos cones e nos bastonetes e que vai permitir a transdução na visão, que vai permitir a transdução de energia luminosa em um sinal neural. Então, os cones, eles têm a rodopsina, a flavina e a bilina, e os bastonetes apenas a rodopsina. E é, na verdade, um detalhe interessante, assim, de saber que os cones têm três fotopigmentos, porque depois vocês ainda vão ter a aula sobre isso, mas nas próximas teorias que as pessoas trazem sobre a questão da cor,
é importante essa informação, né, de ressaltar essa informação de que os cones, eles têm esses 3 fotopigmentos distintos. Vocês vão entender depois ainda. Vou passar aqui. Então, mais uma. Essa aqui é tipo aquela que eu fiz da audição. Aí eu já até coloquei aqui que é amplitude, comprimento de onda, frequência. Esse vocês já responderam, né? E a gente só precisa lembrar o que cada um determina no caso da visão. Então, alguém sabe dizer o que a amplitude determina na visão? Alguém? Luminosidade? Isso, Ender. Luminosidade. E a próxima, o que o comprimento de onda determina? Distância? Não, Ender, o comprimento de onda determina a cor. Aí, lembra, na verdade a gente chegou nisso, né? Mas tem a ver com espectro. É aquele espectro de cor, né? De violeta, ultravioleta, sabe? Essa aula realmente. Não teve essa aula ainda. Mas é o espectro de cor. O comprimento de onda, ele é aquele espectro. Certo? E aí, por último, a frequência. A frequência que determina quantas vezes por segundo a onda alcança sua amplitude máxima. No caso da luz, a frequência é muito. Esse aqui é só um detalhezinho, eu pus assim, só para não ficar faltando a frequência. Porque, na verdade, na matéria não especifica nada de papel da frequência, no caso da visão. Mas só para não ficar faltando ela. Um detalhezinho assim, bem sutil. Que aqui no caso da luz, a frequência é muito rápida. Porque a velocidade da luz é muito, muito rápida. Deixa eu passar aqui. Muito alta, na verdade. Perdão, gente. A frequência é muito alta porque é grande a velocidade da luz, porque ela é muito rápida. Vou passar para a próxima. E agora mais um caminho, o caminho da visão. Alguém sabe esse? As estruturas, a ordem. Tudo bem, Léo. É tipo isso, Júlia. Na verdade, sim. No que eu coloquei aqui, não peguei essa parte da pupila, da lente, das estruturas dessas estruturas mais externas do olho mesmo, do globo ocular, né? Eu coloquei o que seria mais interno, né? E que seria mais importante no caso. Isso aqui realmente posso dizer que caiu na prova que eu fiz, inclusive, esses nomes. Tá vendo quem tá aqui, ó? Núcleo geniculado lateral total. E o córtex também. Agora que eu vi também que o córtex é o final tanto da audição quanto da visão. E então, vai falar, Wendy? Eu queria te perguntar, porque no da audição você falou que a gente poderia meio que desconsiderar os 3 últimos. No caso da visão, a gente tem que decorar todos esses?
Sim, sim. É. Acho que a audição é maior, né? No caso. Talvez, talvez o córtex seja menos importante. Mas o córtex acho que é o mais fácil de lembrar, porque ele realmente é o final dos dois. Ai, ele. É uma decoreba imensa aqui. Então, a luz chega no olho, e aí tem aquelas estruturas do globo ocular mesmo. E, assim, acho que nunca caiu nas provas essa parte, mas começando pelos fotorreceptores. Então, chega nos fotorreceptores, nos cones, nos bastonetes, que ficam na retina, né? Vão para as células, passa para as células bipolares, depois para as células ganglionares, depois os axônios das células ganglionares, eles convergem, não sei se vocês lembram disso, eles convergem, forma o nervo óptico. E do nervo óptico vai para esse núcleo geniculado lateral do tálamo, até no córtex. Assim. Antes desse lembrete aqui, vou falar também do. Como é que chama, gente? Do ponto cego, né? Que é só uma observaçãozinha mesmo também. Não acredito que seja uma coisa obrigatória de lembrar, não. Mas que o ponto cego é uma área ali no fundo do globo ocular que ela está totalmente ocupada pelos axônios dessas células ganglionares, que vêm antes do nervo óptico, né? Então, não tem fotorreceptores nessa área. Por isso que seria um ponto cego. E agora, o quiasma óptico. Bom, isso aqui foi uma coisa até que o Paulo incluiu, né? Na última aula, no último slide, não tem no texto essa parte. E o quiasma óptico, ele falando especificamente como é que chama, gente? Do nervo, né? Do nervo óptico. Então, o nervo óptico tem o nervo óptico do olho direito, o nervo óptico do olho esquerdo. Eles vão se cruzar, assim, né? Ai, cadê? Fazer tipo um X, assim, vão se cruzar. E eles vão se dividir nessa parte, né? Esse cruzamento deles ali é o quiasma óptico. O que faz com que a imagem do olho direito vai ser processada no lado esquerdo do cérebro e a imagem do olho esquerdo vai ser processada no lado direito do cérebro. E aí, só para um complemento, a continuação do caminho é que depois que tem essa divisão aí do nervo óptico, as informações chegando no cérebro, elas vão para as áreas visuais do tálamo, tá lá no cérebro, vão para o córtex visual primário, e para o córtex visual primário, que fica ali na área do lobo occipital, que a gente até vê na aula de neuro, esse nome é feio também, né? Que é a parte que fica atrás na cabeça aqui, é o lobo occipital, onde fica o córtex visual. Certinho, gente? Tá tranquilo? Pode seguir? Tá bom. Um VOF agora. Os fotorreceptores são menos sensíveis às diferenças, disparam menos em resposta à mudança no estímulo e mais se o estímulo permanecer inalterado. O que vocês acham dessa? F. Mais alguém? É falsa essa. É falsa. Na verdade, é o contrário, né? Os fotorreceptores eles são mais sensíveis à diferença. Eles disparam mais
em resposta a mudanças no estímulo e menos se o estímulo permanecer inalterado. E é uma questão até uma questão evolutiva, né? Então é mais vantajoso que os fotorreceptores já emitam uma resposta direta para um estímulo, principalmente se for uma mudança súbita, que acabou de mudar, sei lá, a presa que acabou de fugir, do que para uma coisa que vai ficar parada lá estática e vai ficar só te gastando tempo e energia. Entenderam? Então, para estímulos estáticos, em certo momento ali, meio que para de responder. Não sei se você lembram daquela imagem que tem a bolinha preta e tem uma borda acinzentada, que é uma borda assim bem confusa e tal. E aí você olha para o ponto fixo, ponto preto. No primeiro momento, você vai perceber a borda. No primeiro momento. Depois de ficar olhando fixamente para o ponto preto, a borda, uma hora ela vai sumir. Os seus fotorreceptores eles vão parar de responder aquilo, porque ela está confusa. Não é uma coisa muito clara. Então é meio que se não precisasse. É tipo assim, para que eu vou gastar tempo com isso aqui? Tentando entender essa imagem, essa informação, esse estímulo visual, se ele é confuso. Então é melhor para eles simplesmente focar no que tem mais destaque ali, que é a bolinha preta, do que se concentrar naquela borda. Então os fotorreceptores são menos sensíveis, são mais sensíveis às diferenças e menos sensíveis se o estímulo permanecer inalterado. Agora, a segunda. Ao se analisar o contraste de brilho entre duas regiões, quanto mais próximas estiverem uma da outra e quanto maior a diferença de brilho, maior é o contraste, o que vai gerar maior definição de formas. Isso. Deixa eu beber uma água aqui. Isso mesmo, essa é verdadeira. Então, se tiver uma imagem clara dentro de uma imagem escura, com uma imagem escura ao redor, a imagem clara ela vai ficar muito mais clara, ela vai parecer muito mais clara. Se eu colocar em volta dela uma imagem que seja mais clara do que ela, aí ela vai parecer mais escura, mesmo que seja ainda a mesma cor, o mesmo tom. Porque tem esse contraste. Quanto mais próximo tiver uma coisa da outra, né, maior o contraste de brilho entre as regiões, mais, inclusive, você vai ser capaz de definir a forma daquilo. Então, tem um destaque maior. Né? Se você vê uma forma, um desenho preto num fundo branco, ele vai ter mais destaque, você vai conseguir ver maior definição. Né? Isso tem a ver com o contraste de brilho. E agora, o terceiro, a inibição lateral. Se eu não me engano, foi nisso que o Paulo parou, né, na última aula. A inibição lateral diz respeito ao processo em que uma célula que recebe estimulação de luz acaba por inibir a resposta de células adjacentes. E isso tudo, no fim das contas, leva a uma dificuldade na detecção de bordas de uma figura. E aí, gente? Está certo ou está errado? Mais alguém?
Essa aqui tá falsa. Essa aqui é falsa. Por uma palavrinha só, que é a dificuldade. Porque na verdade é uma facilidade. Na verdade não dificulta, mas facilita. Esse mecanismo da inibição lateral, ele facilita da gente conseguir diferenciar as bordas. Destaca as bordas, né? Alguém não entendeu o porquê que é facilidade? O que que eu explique o porquê? Tá tudo bem, vocês lembram disso? Tudo bem. É confuso, né? Esse negócio de faixa. Tá bom, vou explicar então. É o seguinte. Não sei se vocês vão lembrar, ele deve ter. Não estava na aula, né? Mas ele deve ter falado daquele negócio das células A, B e C. Então, assim, tem 3 células. Deixa eu pôr de um jeito aqui que dá pra ver. Tem 3 células. Tem a do centro. Vamos dizer que é a B e a C. Tem a do centro. A B, essa célula do centro, ela está recebendo um estímulo de luz direto nela. Porque ela está no centro. Então, digamos que ela é mais estimulada porque ela está no centro e ela recebe mais luz diretamente. Já os da borda, nem tanto. Já os da borda, que é a A e a C, nem tanto. Só que o que acontece? Que nem tá falando aqui, uma célula, ela inibe a outra que está do lado dela. Então, essa célula do meio, ela recebe inibição tanto da célula A quanto da célula C. Mesmo que elas estejam recebendo menos luz, porque elas estão no canto, elas ainda assim estão sendo ativadas de alguma forma. Então, essa célula do meio, ela recebe inibição dos 2 lados. Aí o que acontece? Essa aqui é a célula C. E tem outra célula do lado dela também. Aqui. Tem outra célula do lado dela também. Só que, do lado, de um dos lados dela, tem uma célula também que está na borda, que também está no canto. Vamos dizer que essa aqui é a E. Ela também está no canto. Ela também está recebendo menos luz. E do outro lado dela tem a célula B, que é a do meio. O que acontece? Ela é menos estimulada. Quer dizer, ela é menos inibida do que a célula B. Por quê? Ela não está sendo muito inibida dos 2 lados. Ela não está sendo muito inibida dos 2 lados. A célula E, que está do lado dela, que também é uma célula do canto, ela também está jogada de lado, ela recebe menos luz. Então, posso dizer que ela está sendo menos inibida que a célula do meio, que é a célula B, mesmo que ela receba mais luz. Então, no fim das contas, se as células que estão no canto, que estão na beiradinha, elas são menos inibidas que a célula central, vai ter um maior destaque. Vai ter maior resposta. Entendeu? As células do canto, da lateral, ela vai responder mais do que a célula do centro. E o que seria esse canto, a lateral? Seria a borda. Seria a borda da figura. Entendeu? Então, a borda, aos nossos olhos, ela vai ser mais ressaltada, nesse caso. Mais do que o centro da figura. Entendeu? Então, vai levar uma facilidade na detecção de bordas, não uma dificuldade. E aí, deixa eu ver aqui. Aqui tá a resposta. Foi? Deixa eu ver mais uma coisa. Eu acho que para entender melhor, posso falar também da banda de match. E deve ser esse negócio da faixa que vocês estão falando. Eu lembro que quando assisti essa aula, eu não entendi nada. Mas, assim,
O que determina aquele negócio da banda de match é exatamente esse mecanismo da inibição lateral, em que a borda vai ficar mais ressaltada. Porque o que acontece? Quando o que a banda de match mostra, na verdade? Que o nosso sistema visual, ele amplifica as bordas a partir da inibição lateral, ele amplifica os limites de brilho entre uma parte e a outra. Assim a gente consegue ver as bordas do objeto de uma forma mais clara. Então, por exemplo, se tem uma parte clara do lado de uma parte escura, mesmo que ela seja uniforme, mesmo que essa parte clara ela seja uniforme, ela é inteirinha da mesma cor, o lado dela que estiver perto da parte escura vai parecer mais claro do que o outro lado, que não está perto da parte escura. É como se tivesse uma divisão no meio. Ou melhor, não é como se fosse um degradê, entendeu? É uma ilusão que a gente tem, fica parecendo um degradê. De tanto que as bordas são ressaltadas, principalmente também pelo contraste de brilho. Então tem essas duas coisas. Tem a inibição lateral que ressalta a borda e o contraste de brilho, que quando você põe uma coisa escura perto de uma clara, certinho assim, dois juntinhos, fica muito mais destacado ainda. E isso facilita a gente perceber as formas. Agora, alguma dúvida, gente? Espero que tenha melhorado e não piorado. Eu acho meio complicado até de explicar isso. Tranquilo? Agora é a parte que vocês não tiveram a aula ainda. Não sei se alguém já leu o texto. Alguém se arrisca a responder? Ah, então tá bom, Léo. Tá bom. O que é matiz, brilho e saturação? Não, eu vou passar. O matiz, na verdade do matiz eu até falei já, né? Quando for falar de cones e bastonetes. Mas a matiz é o atributo que distingue as cores e varia com o comprimento de onda. Igual eu falei, né? O comprimento de onda tem aquele espectro lá do comprimento de onda. A matiz é a distinção das cores. Que vai falar se é vermelho, se é azul, se é amarelo. E agora tem o brilho, que é a dimensão da cor que diferencia o preto. Eu posso dizer que a cor preta é uma cor que tem pouco brilho, do branco, que é uma cor que tem muito brilho. Então, a gente falando de... Nossa, isso é estranho. Cores acromáticas. Cores acromáticas, assim, que é o preto e o branco. Na verdade, o que diferencia os dois é o brilho. Não tem matiz. Não tem nenhuma matiz. Né? Não tá ali no negócio do comprimento de onda. Então, o que diferencia os dois é o brilho. Não é nenhuma variação de cor. Tanto que tem as variações de cinza entre eles. Mais brilho, menos brilho. E por último, a saturação, que é a pureza de uma cor, o nível em que ela é cromática. É uma observação. Podia ser um exemplo, na verdade. Quanto mais cinza tiver na cor, menor a saturação. Então, por exemplo, posso dizer que tem um azul acinzentado. Um azul acinzentado, ele tem menos saturação. E é como se você tivesse misturado cinza nele. Seria uma variação de tons, talvez. Uma variação de tons. É como se tivesse misturado cinza nele. Então, ele tem menor saturação. Já que o cinza também tem a ver com brilho, né? Que fala de pureza de uma cor. Talvez poderia dizer que o azul mais puro é o que não tem
nada misturado nele, assim, digamos. Ele não é acinzentado, ele não é mais, será mais claro, por isso que é a pureza da cor. E aí tem isso aqui da teoria tricromática. Por isso que eu falei daquele negócio dos cones, que é importante a gente saber. Que tem 3 tipos de cones com fotopigmentos diferentes. 3 tipos de fotopigmentos diferentes. O que a gente poderia dizer é que cada um desses fotopigmentos, eles têm uma faixa do comprimento de onda, daquele espectro de cores, preferida, no qual eles vão responder mais em taxa de disparo, eles vão disparar mais para aquela cor. Então, por exemplo, a estimulação por luz vermelha causa grande excitação nos cones que preferem comprimentos longos, porque o vermelho está no final do espectro, se não me engano. Tem tipo o infravermelho, eu tinha que ter a imagem aqui. Mas é um comprimento de onda mais longo, o vermelho. Então, esse vermelho, eu posso dizer que ele causa grande excitação nos cones que preferem comprimentos de onda longos, mas ele excita de forma fraca os outros 2 tipos de cone, que podem preferir um comprimento de onda médio, se eu não me engano é o verde, posso estar errado, e um comprimento de onda curto, que aí se não for o verde seria o azul, entendeu? Ou é o contrário. Tudo bem, gente? Deve ser meio complicadinho de entender mesmo, assim, mais resumido, vocês não terem vendo a aula, não terem visto a aula ainda, né? Mas tá tranquilo? Tá certo. Então tá bom. O que é o daltonismo? Alguém sabe? Claro que tem uma definição mais certinha que tá no texto, mas... Uhum. Sim, poderia sim ser, não. Então, é um tipo de deficiência na visão colorida. Se é uma dificuldade de distinguir cores, é uma deficiência na visão colorida. Então, pode ser por uma falta de um pigmento visual, a pessoa não tem um pigmento específico, deficiência no processo oponente. Eu ainda vou tentar explicar no próximo slide. E disfunção em ambos os níveis. Então, pode ter as 2 coisas também. Esses são os 3 tipos de daltonismo. Não, na verdade, os 3 tipos de alterações, de problemas, digamos assim, que podem resultar no daltonismo, né? E aqui tem esses 2 pontinhos de que o mais comum, daltonismo mais comum, geralmente é confusão de vermelho com verde. E o menos comum é o daltonismo total, que a pessoa não tem nenhuma diferenciação de matizes. Pelo que eu entendo disso, deve ser tipo, ver em preto e branco, né? Deve ser triste. Então, olha só. O que é essa teoria do processo oponente, né? Ela propõe que a experiência psicológica de matiz, então a percepção que a gente tem de conseguir diferenciar cores, depende de pares de cores oponentes. Então, teria tipo um outro mecanismo ali de codificação que pega esses 3 fotopigmentos dos cones e transforma isso numa relação de pares, de 2 cores, uma oponente à outra. Então, seria oponentes o vermelho, verde, o azul, amarelo, o preto e o branco. Aí o que acontece? Se o estímulo alterar um equilíbrio, então a gente tem um equilíbrio dessas 2 cores expostas.
Eu confesso para vocês que eu não sei explicar direitinho essa parte, porque nessa teoria tem uma questão de inibição e estimulação. Eu tive até dificuldade de entender, mas provavelmente o Paulo vai saber explicar direitinho. Se vocês ainda ficarem com dúvida, pode me preocupar que eu faço o meu máximo para conseguir explicar. Mas essa parte mesmo da inibição e da estimulação, ela é mais específica, são os detalhezinhos de como que o negócio funciona. Aí eu peguei o panorama mais geral, assim. Então, se o estímulo, a gente tem o equilíbrio, se ele altera para o vermelho, o verde é automaticamente inibido. E assim também ocorre com os demais pares de cores. Aí tem até um exemplo interessante. A gente tem o vermelho, o verde e o azul, o amarelo. Se o equilíbrio for alterado pelo estímulo visual de uma forma que ele é alterado para o vermelho, tem ali o vermelho e o verde. Ele é alterado para o vermelho. E em relação ao azul e amarelo, ele é alterado para o azul, o equilíbrio vira para o azul. A gente vai ter azul e vermelho. E isso vai te dar a sensação da cor violeta. Não sei se faz algum sentido. Mas isso vai te dar a sensação de cor violeta. Então, os equilíbrios podem ser alterados ao mesmo tempo. Né? Tudo bem, gente? E agora, o que é agnosia visual? É uma coisa mais específica também, mas já foi cobrada em prova. Vocês não vão saber, né? Não ainda. Na verdade que a gente não poderia falar cegueira, né? Mas é uma incapacidade de discriminar formas. Então a pessoa não sabe distinguir um quadrado de um círculo. Eu acho interessante isso, assim. Queria entender melhor como funciona, mas a pessoa não sabe distinguir formas, basicamente isso. E, não sei se essa é a última. O que é o campo receptivo de uma célula? Essa aqui é bem importante também. Alguém se arrisca? Aí vou passar já, então já faz 5h30. Bom, cada célula tem um alvo preferido para a detecção, ou seja, responde ao nível máximo apenas a um estímulo ou parte de um estímulo dentro do campo visual que tem uma forma, um tamanho ou uma posição correta. Então, exemplo, células detectoras de ângulos e detectoras de curva. A gente tem as células que têm um alvo preferido para disparar quando se tem um ângulo naquela imagem, o estímulo visual. Claro, Daniel, vou voltar. O que é o campo receptivo? Então, a gente tem as células que vão disparar para ângulos, células que vão disparar para curvas, células que vão disparar para linhas retas. Então, seria isso. E por último, nessa questão aqui, deu uma geralzona. Só para finalizar, essa é a última. Eu já estou praticamente acabando com a cesta de vocês. Mas o intuito de ajudar, tá bom? Para ninguém passar a data próxima ao Natal fazendo prova. Pelo amor de Deus. Ninguém merece. Então vamos lá. Essa aqui é para a gente identificar se houver algum erro. Mistura aditiva e subtrativa vocês ainda não viram. Então vai ser realmente só para tá aqui, só para dar a definição certinho para vocês. Se vocês quiserem depois refazer esse exercício, depois que a matéria tiver sido passada, aí vocês que sabem, né?
Então, primeiro, a mistura aditiva ocorre quando a luz cai sobre um pigmento ou quando se mistura pigmentos. Componentes absorvem certos comprimentos de onda. Essa aqui está errada, porque na verdade essa aqui é a mistura subtrativa. Pode estar falando aqui. Nossa, gente, agora que eu vi que a imagem está meio ruim no compartilhamento. Esteja dando para ver. Na verdade, essa aqui é a mistura subtrativa. Você está falando aqui de absorver certos comprimentos de onda. Então, aquele negócio, eu tenho uma luz verde e uma superfície verde. Não, calma, deixa eu ver se eu acho um exemplo melhor. Se não tá bom. Eu tenho uma luz branca e uma superfície verde. Aqui, a superfície verde, ela vai refletir a luz verde que está contida na branca. Então, se vocês lembram disso, que a branca meio que contém todas as cores. Ela vai refletir a luz verde, só que ela vai absorver todo o resto. Ela vai absorver só o verde, vai refletir só o verde. Sei mais ou menos isso. Então, a mistura subtrativa de subtração, essa questão da absorção, e é mais a ver com luz em um pigmento ou mistura de pigmentos entre si, de tintas, por exemplo. E a B é basicamente o contrário. Eu fiz uma inversão. Então, a B, na verdade, seria a mistura aditiva, que é a mistura de luzes. A aditiva é só de luzes, não tem pigmento. Cada componente contribui com comprimentos de onda. Então, vai ter uma soma. Não vai ter nenhuma absorção ali. Não vai se anular. Vai misturar e vai formar uma cor nova. Agora, eu não sei dar um exemplo para vocês de uma mistura específica. Mas as luzes, elas não absorvem o comprimento de onda umas das outras. Vai ter a mistura ali. Elas se somam. Realmente uma adição. E a letra C agora. Essa aqui vocês sabem, né? Na audição, a transdução ocorre na cóclea. Tá tudo certo nessa aqui? Tá certo? Mais alguém? Na verdade, tá certo, Wendy. É na cóclea mesmo. Não sei se vocês vão lembrar das células pilosas e tal. E também, na verdade, é isso mesmo. As células pilosas, elas que fazem a transdução. E as células pilosas, elas ficam na cóclea. Ah, sim. A cóclea, que é aquele negócio de formato de caracol. É lá que fica a membrana basal, as células pilosas, sabe? É lá que ocorre a transdução. Depois da cóclea, já vai para o cérebro. Já vai para estruturas cerebrais, depois da cóclea. Então, agora vamos para a D. Na visão, a transdução ocorre na íris. Isso. Alguém? Essa aqui, o erro tá na íris. Não é na íris. É na retina. Porque os fotorreceptores, eles estão na retina. E como eu disse, são os fotopigmentos que fazem a transdução. Então, os fotopigmentos que estão nos fotorreceptores fazem a transdução e os fotorreceptores estão na retina. Então, a transdução ocorre sim, na retina, especificamente. E por último, a letra E.
Os detectores de feições são células que detectam certos elementos dentro do padrão visual, destacando-os. Essa aqui é a última matéria, vocês não viram ainda também, que é a detecção de feições, mas essa aqui tá certa. Detectores de feições realmente é isso que tá falando aqui. Tipo os detectores de ângulos. Realmente tá certo. Tá certo. Aqui tá a resposta. E é isso, gente. Acabou. Me desculpa, assim, talvez eu tenha me estendido bastante. Mesmo que a gente já tenha terminado mais cedo. Mas espero ter ajudado vocês. Mesmo, de verdade. Se vocês ainda tiverem com alguma dúvida, ou tiver alguma dúvida da próxima aula, que vai ser a última divisão, só me procurar, manda mensagem, eu mando vídeo, explico, qualquer coisa, estou aqui para isso, tá? Imagina, gente. Então eu vou encerrar aqui. Deixa eu só encerrar a gravação.